boa tarde a todos e a todas que nos estão a ouvir e permitam-me um cumprimento ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical na pessoa do seu diretor, o professor Filomeno Fortes, pela iniciativa da organização destes webinars que se têm vindo a realizar com alguma regularidade. O de hoje então é um webinar muito especial na medida em que se dedica à diplomacia na saúde e em época de Covid-19. E temos o gosto e a honra de ter entre nós os senhores embaixadores de 5 países de expressão portuguesa e 2 moderadoras que também têm obra feita no domínio da relação com os países da expressão portuguesa, o que nos permitirá esperar uma tarde de trabalho muito frutuoso. Permitam-me também uma palavra de saudação muito especial aos senhores embaixadores com quem tive o gosto de trabalhar em épocas passadas da minha vida de uma maneira mais direta. A senhora embaixadora Maria Amélia Paiva, com quem tanto dialoguei sobre as questões da igualdade quando ela teve essa responsabilidade, e eu fui até hoje a única, a primeira e a última ministra para a igualdade, e o senhor embaixador Pessoa da Costa, nos idos tempos do Conselho da Europa, em que eu como deputada era também deputada da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, onde se tentava aprofundar o conceito de direitos humanos, sempre tão visível também quando nós falamos em cooperação e a cooperação para o desenvolvimento, que é uma das linhas estratégicas que devem pautar sempre uma política de relações externas, neste caso a política de Portugal. Aos senhores embaixadores, enquanto representantes do Estado português, incumbe esta enorme, mas eu diria também para além desafiante, muito honrosa função de representar Portugal, neste caso no espaço geográfico que fala português, e eu, pelo que conheço das vossas qualidades, quer de inteligência, quer de dedicação, quer as qualidades humanas, na medida em que nós cada vez temos que dar mais atenção à formação das pessoas. A formação das pessoas é importantíssima para que elas desempenhem o seu papel de uma maneira que valoriza muito mais aqueles que beneficiam da sua ação e, portanto, queria agradecer-vos enquanto portuguesa o excepcional trabalho que desenvolvem e, neste caso específico, dizer-vos que em época de Covid-19 não há dúvida que nós percebemos bem que quando está em causa a economia e a saúde humana, a saúde tem primazia sobre a economia, mas também não há dúvida que sem economia não há saúde. E, portanto, temos que gerir aqui uma relação muito íntima e ao mesmo tempo muito delicada, em que se não há dúvida sobre a primazia do ser humano, também temos que olhar para as políticas de saúde como políticas sustentadoras da economia de um país. Vimos isso agora de forma provada. A Organização Mundial de Saúde chamava a atenção para isso há imensos anos. Lembro-me de quando estava no governo e era diretora-geral da OMS, a doutora Gro Brundtland, que como sabem foi primeira-ministra na Noruega e antes disso ministra para o ambiente, foi a criadora do conceito de certa forma do desenvolvimento sustentável pela via ambiental e um dos relatórios da OMS durante essa época foi precisamente estabelecer o paralelo entre os níveis de saúde de um país e a capacidade da economia, a resiliência e o crescimento da economia desse mesmo país. E, portanto, quando nós estamos numa instituição de saúde, como é o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, a falar com os nossos embaixadores de Portugal, nos países da expressão portuguesa,
e estamos no contexto Covid-19. Boa tarde, senhora embaixadora Maria Amélia Paiva, já saudei efusivamente. Quando nós estamos num contexto destes, temos a esperar muito da vossa ação e também da ação do Instituto. Nós sabemos que durante muito tempo nos planos estratégicos da cooperação para o desenvolvimento se falava muito, se descobriu, se acrescentou a vertente económica. Neste momento nós estamos a acrescentar a vertente da saúde, na medida em que essa correlação é muito importante. Mas estando nós em época não só de Covid-19, mas também em época de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que de certa forma agora estão um bocadinho em stand-by, digamos, não fazem parte das prioridades políticas, não há dúvida que a saúde é um instrumento diplomático importantíssimo que tem uma grande função no combate às desigualdades. Em época de grande investigação científica para fazermos face a esta pandemia e de uma produção científica que é maioritariamente em inglês, nós podemos perceber a importância de uma língua que é entendida num ambiente tão diverso como a Europa, a América do Sul, um bocadinho menos a Ásia, mas também a África, e como é importante que a produção de saúde em português também neste domínio seja olhada como um instrumento de combate realmente a essas desigualdades em termos da formação e da capacitação das pessoas, na medida em que muito pouca gente, e nós sabemos que em Portugal também o domínio da língua inglesa é mais visível e mais patente nas classes mais jovens do que nas mais antigas, tirando o universo e o mundo científico, mas nós temos que chegar às populações. E, portanto, eu penso que temos que olhar para a língua realmente neste contexto como um instrumento de combate às desigualdades, isso é extraordinariamente importante. Eu tenho uma enorme pena não poder acompanhar-vos durante todo o seminário, mas como Presidente do Conselho Consultivo do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que tem a capacidade de reunir não só os co-promotores desta iniciativa, que são também a comunidade médica dos países de língua portuguesa. E aproveito para saudar a senhora professora Maria Amélia Ferreira, uma das moderadoras, que está aqui em representação dessa mesma comunidade. Saudar a doutora Maria Hermínia Cabral, da Fundação Carlos de Gulbenkian, na outra moderadora. Mas saudar também a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, que também é uma das partes organizadoras desta sessão e deste conjunto de webinars dedicados à saúde num contexto Covid, mas virada para os países da expressão portuguesa, e dizer que muito se espera da vossa competência, do vosso enorme conhecimento e sobretudo das provas que têm dado ao longo da vossa vida de que tarefa em que se metem é tarefa bem desempenhada que honra e distingue Portugal. De maneira que, mais uma vez, muito obrigada, as maiores felicidades para todos, manter-nos sempre em contacto sempre que necessário e esperemos que neste contacto, nesta forma de nos entendermos e de colaborarmos num processo que é de aprendizagem recíproca, nós sejamos capazes de ultrapassar este flagelo para podermos recuperar aquilo que é verdadeira normalidade. A normalidade não é esta, e eu não gosto do termo de uma nova normalidade. Aquilo que é normal e que é prejudicial, não devemos aceitá-lo como uma nova normalidade. Eu acho que é uma anormalidade
que temos que ultrapassar, seja ela com uma nova vacina de que eu desconfio que seja possível encontrar, ou um medicamento eficaz, mas aquilo que eu desejo é que, para além da potencialidade que estas novas tecnologias nos permitem, em termos de relação, que sejamos capazes de em breve nos podermos abraçar fisicamente, porque o calor humano é indispensável e o calor humano na saúde, ainda por cima, faz bem à saúde. De maneira que muito obrigada, muito boa tarde e agradeço imenso a disponibilidade para participarem neste webinar, e a todas e a todos um forte abraço e os meus muito profundos agradecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada. Bom, acho que agora sou eu que vou ter que dar início conforme as nossas combinações. E antes que a doutora Maria de Belém se retire, também tenho que lhe dizer que é um enorme gosto e acho que todos que aqui estamos sempre alinhados em atividades muito interessantes, em atividades fundamentalmente que contribuam para um bem comum, que é algo que nos tem de entre nós e os seus embaixadores, que eu não conheço a maior parte, mas com toda a certeza nas funções que desempenham, é muito isso que ocorre. E nós também, e queria agradecer à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares esta iniciativa e também fundamentalmente ao seu professor Filomeno Fortes, que eu tive o prazer de conhecer há anos em Angola. Ainda andava ele a fazer o seu doutoramento e nós a discutir juntamente com a Maria Hermínia Cabral num projeto interessantíssimo de instituição de centros de educação médica nos países em Angola e Moçambique e que levou de facto a um conhecimento muito aprofundado da saúde e fundamentalmente também daquilo que é a base da construção de uma saúde estável, que é a educação dos profissionais de saúde, a educação médica, e foi um projeto extremamente interessante. E hoje eu penso que este webinar pode trazer uma visão naquilo que é importante em termos da cooperação, em termos de investigação e cooperação nos países de língua oficial portuguesa, com a contribuição não só da outra moderadora, que eu acho que nos complementamos bem, Maria Hermínia, uma numa área e outra noutra, e a visão daqueles que no terreno poderão escrever uma história diferente de novas oportunidades, não só na saúde, mas também noutras áreas da nossa vida, que são as oportunidades que vamos ter que retirar desta desgraçada pandemia que nos atingiu a todos. E, portanto, nesse aspecto, esta criação, assim, não sendo negativista, esta criação de oportunidades é aquilo, Sra. Maria de Belém, a roseira que as mulheres antevêem sempre, muito para além da desgraça que pode ocorrer, é tirar a oportunidade, no meio da desgraça. E isto tudo pode nos fazer criar algo que o nosso Tolentino Mendonça muito bem assinalou, que é o sentido de comunidade. E o sentido de comunidade local e o sentido de comunidade nos países de língua oficial portuguesa. Eu acho que este sentido de comunidade pode emergir muito como uma oportunidade de um problema que, não estando tão expresso ainda neste momento em África, vai tornar-se, não tenho dúvida disso, e que nos pode criar aqui uma rede de uma comunidade um pouco diferente. Mas eu já estou a falar demais, porque a doutora Maria Hermínia, como disse, foi para eu apresentar as pessoas. E eu ia começar por apresentar, para criarmos aqui, digamos, uma rede de intervenções,
o senhor embaixador António de Carvalho, do qual eu vejo o nome, não vejo a cara, mas que tem aqui a cara à minha frente, numa pequena biografia, eu não consigo ver, não sei se vocês estão a ver ou se alguém retirou, o senhor embaixador da República da Guiné-Bissau, acho que já estou a ver uma imagem, senhor embaixador, muito boa tarde, muito prazer em estar a vê-lo, muito prazer em estar a vê-lo. Muito obrigado. E o Sr. Embaixador representa, de facto, a presença portuguesa num país que nos pode ser um modelo muito interessante de intervenção pelas características de, digamos, de fragilidade em termos de tudo aquilo que é intervenção na saúde, intervenção na formação dos profissionais de saúde e que depois terá toda a sua repercussão em todas as outras áreas, em todos os outros setores. Eu tenho aqui escrito numa pequena biografia que me mandaram que o senhor tem feito um percurso brilhante e, portanto, eu acho que vai ter que ter uma intervenção muito brilhante em representação de Portugal naquilo que nós esperamos que vá ocorrer nesta rede, que poderá ser uma oportunidade, isto que nós estamos aqui hoje a fazer e a olharmos, eu não diria cara na cara porque é cara no ecrã, e o abraço que a doutora Maria de Belém Roseira falou, eu ontem tive uma grande oportunidade de dar um abraço numa sessão que tem a ver com o Gulbenkian, que se chama Banhos de Floresta, para desenvolver ou manter a atividade cognitiva dos idosos, em que eles abraçaram foi as árvores. Portanto, já que não se podem abraçar uns aos outros, abraçam a natureza e abraçam as árvores, e acho que nós nos podemos abraçar neste ecrã num projeto comum que poderá ser desenvolvido a partir de agora, com, digamos, tendo como estratégia, tendo como desafio esta pandemia. Portanto, Sr. Embaixador, é um gosto tê-lo aqui e é um gosto, depois vai ser um gosto podê-lo ouvir quando fizermos a volta das apresentações dos embaixadores. Maria Hermínia, agora é a sua vez. Não sei se eu peço perdão, intervir, estão-me a ouvir? Eu estou a ouvir, sim. Muito obrigado, muito obrigado. Independentemente, naturalmente, da apresentação dos demais participantes nesta brilhante iniciativa, eu quero muito agradecer, naturalmente, as suas palavras, salientar a importância e o relevo destas iniciativas webinars em matéria no âmbito do Covid-19, da pandemia do Covid-19. Quero também, e fica aqui presente, ouvi as palavras da Sra. Presidente do Conselho Consultivo do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que também conheço, mas já há muitos anos conheço, e ouvi bem e com atenção as palavras que nos deixou. Revemos todos nos mesmos princípios, nos mesmos objetivos, nas mesmas preocupações e, sobretudo, no cumprimento e na procura de alcançar patamares suficientemente satisfatórios de cooperação e de interação para, em conjunto e cada um na sua latitude, cada um do seu país e naquilo e onde representa o Estado português, procurar, na verdade, cumprir e interpretar o melhor possível os desígnios, quer as prioridades do Estado português, neste sentido concreto, quer também de todas as outras entidades que, a nível da sociedade civil, das fundações, das organizações científicas, das organizações internacionais também, nos une e nos traz em torno desses mesmos objetivos. Por conseguinte, eu queria agradecer muito as palavras iniciais. A senhora professora, muito obrigado, é um prazer muito grande, também uma honra muito grande poder estar aqui e partilhar esta iniciativa que felicito profundamente e acredito que traga e que resultados visíveis e uma maior aproximação de todos nós e uma maior coordenação de todos nós no mesmo sentido e no mesmo âmbito. Muito obrigado, senhora professora. Eu estava a dizer ao Sr. Embaixador que lhe vamos já dar outra vez a palavra, mas agora a Maria Hermínia apresentava. Com certeza. Muito obrigado. Maria Hermínia, tem que ligar o... Boa tarde a todos. Os agradecimentos vou deixá-los para o fim. Nós agradecemos o convite, obviamente,
e a verdade é que eu tenho muito pouco a acrescentar ao que a professora Maria Amélia disse, mas eu acho que trouxe aqui 2 ou 3 reflexões, e a primeira é que ninguém estava preparada para esta pandemia. E a verdade é que esta pandemia tem-nos mostrado a relevância e a importância das parcerias estratégicas de longo prazo, os sistemas de saúde fortes e resilientes, a necessidade de termos evidência científica para todas as políticas públicas e designadamente na questão da saúde, e a importância da coordenação local, da coordenação dos atores e da liderança local. E porquê? Porque se nós pensamos logo numa intervenção imediata, e eu acho que esse é um grande desafio que se está a pôr à cooperação portuguesa neste momento, numa intervenção imediata para fazer face à pandemia, a verdade é que ela, sem coordenação e sem liderança local, pode não ter os efeitos que nós pretendíamos. E já não se trata só de questões de solidariedade, não é só questão de solidariedade e de uma gestão responsável daquilo que a doutora Maria de Belém dizia há bocado, da nossa casa comum, ou seja, do relatório da Go Brundtland, mas sobretudo que temos que alterar a visão da nossa cooperação. Eu acho que cada vez falamos mais nisso, e está em cima da mesa, e os senhores embaixadores estão muito mais a par do que eu, da questão da parceria Europa-África. Estamos a necessitar de uma visão, de uma cooperação mais estratégica, mais de cooperação, de uma parceria, e cada vez falar-se menos de ajuda e falar-se naquilo que nós dizemos, estamos juntos e vamos juntos. Se nós falarmos da saúde, ninguém pode esquecer, e há bocado na conversa com o senhor embaixador em São Tomé estávamos a falar dos efeitos devastadores que esta pandemia vai ter na economia dos países, e em particular em todos, mas agora nestes, vai acentuar as inúmeras vulnerabilidades que estes países têm nos seus sistemas económicos. E por fim, o professor Carlos Lopes tem dito, e eu vou agora reproduzir as palavras dele, de que temos que olhar para esta pandemia e ver de que forma ela pode ser uma oportunidade para reestruturar a nossa relação entre Europa, África, mas sobretudo agora neste espaço de língua portuguesa, de comunhão da língua, mas também que desafio vai ser para um novo desenvolvimento em África, e designadamente um desenvolvimento mais verde. E acho sinceramente que é isso que nós agora estamos, e certamente vocês no terreno estão muito mais atualizados sobre as necessidades e a articulação entre todos. E portanto, era isto que nós vos queríamos dizer, certo? Senhor Embaixador de Guiné-Bissau? Na Guiné-Bissau, desculpe. Muito obrigado, doutora, também pelas suas palavras e pelo enquadramento que faz e que fez do contexto onde nos inserimos, neste espaço de língua, e da língua portuguesa, e numa visão muito particular e especial relacionada e tendo como objetivo os países de língua e de expressão social portuguesa, num contexto de, como dissemos, de cooperação, mas de uma cooperação, e como já foi dito aqui, de uma cooperação renovada e de uma cooperação com um sentido novo, e de resto foi utilizada uma expressão que é muito, que eu vejo alargar-se no mundo e nas nossas relações e nas nossas interações, que é essa ideia de estarmos juntos, e estamos juntos para muitos bons e muito bons motivos. Aqui dizemos sempre na Guiné-Bissau, e eu aprendi isso aqui, desde que cheguei aqui há praticamente 3 anos, o estar junto significa muita coisa, mas estar junto neste momento significa sobretudo ter em conta e em consideração a necessidade de procurarmos efetivamente ferramentas e instrumentos que possam vir no futuro e a seguir a esta crise e esta fatalidade do Covid-19 e da pandemia, realmente tirarmos dela ilações e procurarmos, na verdade, num futuro que eu auguro seja o mais rápido, o mais próximo possível, podemos realmente estabelecer novos métodos de trabalho, novas metodologias, objetivos mais ambiciosos, mas sobretudo também maior eficácia e mais eficácia, o que nem sempre corresponde a mais dinheiro, mas sobretudo a melhor gestão dos recursos e dos fundos disponíveis, mas sobretudo maior eficácia exatamente na utilização desses fundos.
Como embaixador de Portugal na Guiné-Bissau, eu penso que seria interessante, se me permitem, apresentar, e neste contexto em que estamos a trabalhar e a falar, contexto de diplomacia em tempos de crise ou em tempos de Covid-19, fazer muito rapidamente uma caracterização dos princípios da situação do país e dos principais problemas que se colocam neste âmbito para a Guiné-Bissau, que eu penso que são partilhados um pouco por todos nós, mas que assumem características particulares específicas aqui na Guiné-Bissau. Nós temos vivido desde março último uma sucessão de medidas que têm sido adotadas pelos agentes locais, pelas autoridades locais. Entramos atualmente na 6ª renovação do estado de emergência, com a especificidade e particularidade de estarmos numa mudança do período de estado de emergência, de 15 dias que têm sido renovados de há 2 meses e tal para cá. Foi ontem decretada pelo Presidente da República a prorrogação do estado de emergência por um período de 30 dias. Portanto, aumentámos o período, aumentámos o tempo de estado de emergência e foi aumentado por razões que são relativamente fáceis de perceber. Temos procurado e tem-se procurado, antes de mais, uma compreensão e uma interação com os agentes locais, no sentido de melhor aplicar e melhor interpretar e saber qual o alcance do estado de emergência e depois a sua regulamentação, mas também no sentido de ver e de avaliar quais são as consequências, efetivamente, que este estado de emergência e que os estados de emergência prorrogados e em vigor, como disse, este é o 6º, têm tido ou vão começando a ter ou têm já sobre o país e sobre a sua vida social, sobre a sua vida económica e mesmo sobre a sua vida política. Eu diria muito rapidamente que, para além de tudo isto, obviamente partilho com o meu colega e querido amigo, o embaixador em São Tomé, como a senhora doutora estava a fazer referência há pouco, uma conversa a vida. Na verdade, o forte impacto económico e da recessão económica desencadeada naturalmente pela redução da procura internacional e pela queda do preço nos mercados internacionais da castanha de caju, que, como sabemos, é o principal produto da economia da Guiné-Bissau, uma exportação de castanha de caju que, na verdade, continua a ser praticamente o eixo fundamental da economia do país. Naturalmente, não só pela redução da procura internacional, não só pela queda do preço nos mercados internacionais, mas também porque as medidas que foram aplicadas e têm sido aplicadas têm naturalmente impedido a livre circulação, a viagem e a vinda daqueles que são naturalmente os compradores e têm sido naturalmente os compradores da castanha de caju da Guiné-Bissau, de resto mundialmente conhecida como a melhor e de grande qualidade. Bom, tudo isto tem contribuído para uma influência negativa em toda a economia e também nas vertentes empresarial, mas eu já lá iria mais à frente, nas vertentes empresarial e de empreendedorismo dos portugueses e da comunidade portuguesa, que é sobretudo aqui na Guiné-Bissau, na verdade, uma comunidade empreendedora, uma comunidade empresarial ativa, não só no setor autónomo de Bissau, mas também em todo o território, em áreas e setores diversos, desde a agroindústria, desde a agricultura e em Bissau, sobretudo, no pequeno comércio, no retalho, na importação, no trading, na logística, nos serviços e, sobretudo, quando falo do retalho, no abastecimento dos bens essenciais à população, o que é, na verdade, também um eixo fundamental em termos de segurança.
falamos de segurança não só na segurança da sociedade, nos fenómenos que a falta de acesso aos bens essenciais por parte das famílias mais carenciadas e os setores sociais mais frágeis, naturalmente que esta vertente empresarial portuguesa, digamos assim, mas no pequeno, no micro negócio de rua e de fornecimento de bens essenciais, tem sido fundamental e determinante, permitindo-me eu aqui salientar que Portugal, através dos portugueses que estão na Guiné-Bissau e que estão sobretudo em Bissau, no setor autónomo de Bissau, têm contribuído de uma forma decisiva para que esses bens não faltem e, por conseguinte, têm tido uma ação determinante na garantia e da segurança, isto é um aspecto estritamente securitário social, não o descontentamento, não a manifestação, nem ações de rua ou de violência ou de pilhagem, que se podiam prever no início da pandemia, quando a pandemia chegou à Guiné-Bissau. De resto, a Embaixada trabalhou nesses cenários e em vários cenários, mas na verdade até agora isso não sucedeu e eu acredito que não sucederá se tudo continuar como prevemos, que continue, não obstante, quero salientar e sublinhar, encontrar-se a Guiné-Bissau numa circunstância e num momento muito particular, quer em relação aos restantes PALOPs, quer também em relação aos outros países vizinhos da sub-região da África Ocidental, uma vez que apresenta efetivamente um número de casos muito superior aos demais PALOPs, um crescimento exponencial, portanto nós estamos numa espiral de crescimento e estamos a caminho de um pico de pandemia que, previsto pela Organização Mundial de Saúde, mas todavia valendo o que vale, se prevê possa ser atingido em agosto próximo. Portanto, estamos numa fase crítica, uma fase muito crítica, em que eu poderia dizer que os números que têm sido apresentados oficialmente pelas entidades sanitárias e pelas entidades de saúde da Guiné-Bissau, que apontam atualmente para cerca de 1.559 casos confirmados e, se não me engano, 18 óbitos, 18 vítimas mortais resultantes da pandemia, diretamente resultantes da pandemia, não corresponderão fortemente à verdadeira dimensão e ao verdadeiro cenário que o Covid-19 representa aqui na Guiné-Bissau. Devo dizer também que fundamentalmente começaram a diagnosticar e a detectar casos de Covid-19, fundamentalmente no setor autónomo de Bissau, nas regiões de Bafatá e de Cacheu, mas progressivamente fomos avançando, foram, na medida do possível, as autoridades sanitárias da Guiné-Bissau no território, avançando no território, no interior, e começando a detectar naturalmente casos noutras regiões do país, nomeadamente em Bafatá, em Oio se me permitem, e em Gabu. Bom, mas significa isto que os números apresentados fortemente, eu quero deixar isto aqui claro, não serão aqueles que efetivamente não representarão o cenário real. A OMS avança com dezenas de milhares de casos, uma vez atingida a contaminação comunitária, dezenas de milhares de casos que, muito naturalmente, ainda estarão aquém da verdadeira dimensão do Covid-19 na Guiné-Bissau, no seu todo e no todo o seu território. Quero chamar a atenção, se me permite só, doutora, quero chamar a atenção para uma concentração muito grande de casos no setor autónomo de Bissau. Para, a meu ver e na nossa leitura, tem muito a ver com a questão da concentração demográfica no setor, em Bissau, na cidade, que é a maior cidade do país, é a capital do país. O conseguinte é aqui uma grande concentração demográfica, sendo que ela não corresponde à realidade demográfica, se me permite a repetição do termo, do país.
nós temos cerca de 65%, 70% da população da Guiné-Bissau espalhada pelo território, mas na verdade em termos de concentração e em termos de demográficos, na verdade a Bissau representa com 85% ou 90% dos casos detectados e dos casos confirmados, como digo, oficialmente, mas com a ressalva que fiz anteriormente, e por conseguinte daí a razão de ser que uma das medidas que foram adotadas foi naturalmente o lançamento e a implantação de um sistema de um cordão sanitário à volta da cidade, da capital, procurando evitar a transumância, isso é, a deslocação das pessoas de e para Bissau, mas também em relação às demais regiões. Doutora, isto devo dizer com o seguinte, que mais grave e a agravar tudo isto significa termos uma realidade que é a realidade cultural, a realidade social próprias do país. As pessoas vivem em família, as pessoas vivem em convívio constante no plano social, no plano familiar, no plano comunitário. Por conseguinte, tem sido muito difícil a aplicação das medidas de distanciamento, por um lado distanciamento social e de cumprimento das regras básicas que todos nós sabemos quais são, e por outro lado, tendo em conta a fragilidade da economia e a fragilidade também das economias familiares e da dificuldade do acesso das famílias aos equipamentos de segurança pessoal, como máscaras, luvas, os bons hábitos e as boas práticas de lavagem das mãos, etc. Tudo tem sido muito difícil, porque ou não existem, e estão em falta e não existem na Guiné-Bissau, ou porque aqueles que existem atualmente não são distribuídos equitativamente por manifestas faltas de quer logísticas, quer materiais pelo território, quer porque também grande parte das casas, posso dizer-lhe, talvez 60% se calculamos, das casas não têm água. Ou seja, isto é um problema muito grande. Não tendo água, como se acede ou como se pode aceder a hábitos elementares de higiene que temos e que todos nós praticamos. Não é muito difícil, bem como também o acesso a outros bens como o álcool gel e outros que fazem parte dessa rotina ou devem fazer parte dessa rotina de proteção e de defesa de cada um. Eu quero dizer também, se me permite, há uma questão natural aqui. Um minuto, Sr. Embaixador. Diga-me, Um minuto, Sr. Embaixador, porque eu acho que está a tocar de uma série de pontos que vão ser de um modo comum aos outros países e que nos pode traçar aqui, digamos, uma linha de evolução desta pandemia que, mesmo conforme a sua intervenção, começou com um aspecto menos complexo e que estamos a ver que, de facto, o condicionante cultural e o condicionante económico está a ter uma repercussão muitíssimo importante e, portanto, tudo isto tem a ver com esta linha que nós estamos a falar, não só a saúde, mas também os condicionantes, dos quais o cultural também eu penso que é um aspecto importante em África. Em África vive-se junto, fala-se, a fala é importante e a fala tem que ser feita com máscara e não há máscaras. E não há máscaras. E não há luvas e as pessoas tocam-se, esse aspecto é muito importante. Eu então pedi à Maria Hermínia então para podermos continuar e depois retomamos, fazemos uma ronda final. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Professor, muito obrigado. Doutora Maria Hermínia tem que ligar o seu micro. Peço desculpa, Tenho então o gosto de passar agora ao Sr. Embaixador Luís Gaspar da Silva, que é nosso embaixador em São Tomé desde 2016 e é também embaixador não residente no Gabão, e dentre
das várias posições que teve já ao longo da sua carreira diplomática. Vou salientar do facto de ter sido cônsul-geral na cidade de Cabo e cônsul-geral em Luanda. Sr. Embaixador, vamos 7, 8 minutos, pode ser? Muito obrigada. Com certeza. Em primeiro lugar, deixem-me congratular o Instituto de Higiene e Medicina Tropical por esta iniciativa e agradecer terem-me convidado, e aproveito também para saudar as senhoras moderadoras e os meus colegas nos outros PALOPs, e também agradecer as palavras iniciais da doutora Maria de Belém Roseira, que teve palavras muito simpáticas para com os diplomatas portugueses, que de facto são os objetivos, são sempre os de elevar o nome de Portugal. Mas também aproveito para iniciar também com uma congratulação ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical pela criação de um centro de informação Covid, que foi muito recente, julgo eu, e que se destina a reunir conteúdos científicos em português sobre a pandemia. E retomando também a ideia que foi referida pela doutora Maria de Belém, é extremamente importante nestes países termos, de facto, esta informação disponível em português. É, de facto, a língua que nos une e, portanto, também naquela ideia de que estamos no meio de uma enorme crise global, mas temos também que pensar nas oportunidades que esta crise representa e na língua portuguesa também representa uma oportunidade. É um bocadinho triste termos que pensar também de uma forma oportunista, entre aspas, mas é a vida, faz parte da vida e também, como se disse desde o início, temos que pensar na saúde de todos nós, que é o essencial, mas também na economia. Mas vou fazer muito rapidamente uma referência à situação sanitária em São Tomé e Príncipe. Estamos numa situação, neste momento, de calamidade pública, depois de 3 meses de estado de emergência. Constitucionalmente não podia continuar em estado de emergência. Estamos em calamidade pública, tal como em Portugal, e com um período de desconfinamento já pensado em 3 fases, que se iniciam no dia 1 de julho e esperemos que sejam levadas a bom porto e de uma forma ordenada. Devo dizer que a população são-tomense no início era muito cética relativamente à pandemia, mas de facto com o multiplicar dos casos se tornou, nomeadamente na juventude, e isso é que é muito interessante, a juventude tem uma consciência social interessantíssima e vê-se muito mais jovens com máscaras do que propriamente gente mais idosa. É muito interessante esse efeito. Eu sei que tenho pouco tempo, portanto vou tentar ser sintético. Temos neste momento 711 casos positivos em São Tomé e Príncipe, mas na realidade só 1% da população é que foi testado. Temos 1760 testes. Uma boa notícia é que o laboratório PCR entrou finalmente em funcionamento no passado dia 23 de junho, o que permitirá, de facto, esperemos, não é, um maior rigor enfim, na avaliação da situação e sobretudo, agora falta uma palavra, nos surtos comunitários, não é? Infelizmente, o laboratório ainda não está calibrado e há dificuldades em termos de técnicos locais, estão ainda em formação e, portanto, só conseguem fazer neste momento 10 testes em média, 10 testes diários, o que é manifestamente insuficiente. Mas, enfim, se usarmos, o que é um bocadinho abusivo, mas se usarmos os números tais como os temos e fizermos uma projeção, aponta para 40% da população infectada, o que, enfim, seria bastante grave, mas ao mesmo tempo tem que se dizer que há
a larga maioria dos casos são assintomáticos. E temos num hospital de campanha que está preparado para receber até 70 casos graves, não é? Onde tem ventiladores. E neste momento estão lá 3 indivíduos. E estiveram no máximo, salvo erro, 17. Portanto, como é que pode coordenar isso em termos da possível investigação e cooperação nesta estrutura dos países de língua portuguesa? Porque aquilo que nos está a falar é a descrição da situação, que é muito importante, e é muito importante para nós percebermos como é que podemos articular aquilo que pode ser um paradigma de investigação importante para o conhecimento da situação que nos está a dizer e a cooperação. Este hospital de campanha... O tema do seminário, do webinar. Claro, claro. Este hospital de campanha foi operacionalizado através de uma equipa de emergência portuguesa, do INEM, que esteve cá 3 semanas, fez um trabalho extraordinário, também de formação, e na altura em que chegaram a 15 de maio num voo humanitário, organizado entre Portugal e a União Europeia, e fizeram de facto um trabalho quando naquela altura ainda estávamos, digamos, num pico. No hospital de campanha estava com cerca de 20 indivíduos, mas isto para dizer que estamos ainda muito, muito longe de chegar ao limite ou à capacidade existente no país. Isto significa o quê? Significa, a meu ver, que, e esperemos que continue assim, que a grande maioria da população tem alguma, eu não quero falar de toda a imunidade, não é? Mas tem alguma resistência, parece ter alguma resistência a esta doença. Também em termos dos efeitos da pandemia na sociedade, há efetivamente efeitos económicos desastrosos. São Tomé e Príncipe, a economia de São Tomé e Príncipe dependia de 2 fatores essenciais: o turismo, cerca de 20% do PIB, e exportações, e ambos os setores foram devastados. O turismo não há, não é? Está a zero. As instalações hoteleiras estão fechadas, as exportações igualmente estão perfeitamente reduzidas a praticamente nada. Curiosamente também sabemos das idiosincrasias africanas, não é, sociais, que tornam muito difícil algumas medidas de contenção, de distanciamento social, mas devo dizer que também por essas idiosincrasias representam uma certa capacidade de resistência da população. Também é uma população, obviamente, que está, infelizmente, a larga maioria, habituada a viver num nível de pobreza dramático, não é? Mas isso, paradoxalmente, também significa que tem uma capacidade de resistência enorme. E isso é notório. A população, apesar das enormes dificuldades por que está a passar, continua ordeira, não há distúrbios. Há um pequeno aumento na criminalidade, roubos, enfim, mas isso é inevitável, obviamente. Mas, sobretudo, dizer que sentimos na sociedade um enorme, digamos, capacidade de resposta. Isso acho que é muito importante sublinhar isto e, obviamente, enquadrá-lo depois nas possibilidades que a cooperação portuguesa poderá potenciar, não é? Exatamente, o que é que a diplomacia, em que termos é que a diplomacia pode ajudar digamos, a esta solução? Exatamente, exatamente. Eu, passando para a cooperação portuguesa, gostaria de dizer que o setor da saúde é o segundo mais importante
em São Tomé e Príncipe, em termos de cooperação portuguesa. O primeiro é a educação. Posso-vos dar a dizer assim, por alto que, em termos de ajuda executada, digamos, a educação leva quase 15% das verbas de cooperação, a saúde 11,9%, portanto 12%. Mas em São Tomé e Príncipe, o setor da saúde depende quase que exclusivamente deste programa de cooperação, que é conhecido por Saúde para Todos. E o que está neste momento em aplicação é o Saúde para Todos, 2 pontos, rumo à sustentabilidade. Sustentabilidade, que é obviamente o grande objetivo da cooperação portuguesa, e aliás, como também a doutora Maria Emília Cabral já disse, nós hoje não pensamos, como pensávamos antigamente, na cooperação e na ajuda num sentido único, não é? O que interessa é, de facto, as parcerias e a capacitação institucional, e é nisso que contamos reforçar. Mas é evidente que a pandemia do Covid-19 nos vai alterar as estratégias. Nós, neste momento, estamos no final de um ciclo. O PEC, ou seja, o Programa Estratégico de Cooperação, está no final de ciclo. Vamos negociar um novo e é evidente que estas negociações obrigatoriamente terão que ter em linha de conta os impactos do Covid-19. E posso dar-vos alguns exemplos muito concretos. O Saúde para Todos, em particular, realiza-se através de missões de especialidade, não só, claro, também apoio aos cuidados preventivos e primários, a formação e os programas nacionais de luta contra a malária, contra o SIDA e contra a tuberculose. Depois temos 16 especialidades e uma média de 130 missões por ano. Ou seja, são missões de especialidade, portanto, médicos portugueses que vêm atuar a São Tomé e Príncipe ficavam 15 dias, às vezes 3 semanas, e faziam nessas 3 semanas coisas absolutamente extraordinárias. Por exemplo, a oftalmologia fazia 90 cirurgias às cataratas por dia. Não, por dia, acho que não, era por semana, já não me lembro bem. Mas enfim. Por dia, eu até lhe dava um prémio de cooperação. Não é por dia, não. Mas eu lembro das 90 cirurgias, mas acho que era por semana. Mas enfim, ainda assim são números extraordinários. Mas isto para dizer que o Covid-19 neste momento impediu, pura e simplesmente, estas missões de terem lugar. O que liberta também uma série de verbas, que eu julgo que estarão disponíveis e que têm que ser pensadas rapidamente, como é que vamos ainda assim utilizá-las e otimizá-las, por exemplo, em medidas de mitigação, sustentabilidade do sistema, não é? Sim, exatamente. Mas também na formação também vamos ter problemas, não é? Porque, pronto, portanto, tudo isto vai ter que ser repensado. Por acaso, estamos no final do ciclo, o que é bom, entre aspas, porque nos permite iniciar um ciclo novo, tendo em conta todas estas... E nesse aspecto, a Covid é uma oportunidade, não é? É uma oportunidade, exatamente. É triste ver isto como uma oportunidade, mas também é. Mas também outros exemplos, coisas muito, muito simples, como, por exemplo, a Embaixada tem chamado um fundo para pequenos projetos, são 20 mil euros por ano, é uma coisa pequenina, mas que, por exemplo, este ano decidiu aplicar exclusivamente em questões de proteção individual, máscaras, já oferecemos 50 mil máscaras para serem distribuídas pela população, enfim, obviamente que esta pandemia nos vem obrigar a repensar todo o sistema
mas estou certo, e também queria falar na União Europeia, porque é muito importante. Sim, embaixador, um minuto. Um minuto. Pronto, então fica para a União Europeia. Não, porque eu também tinha uma conclusão importante a dizer. Mas a União Europeia é muito importante porque veio com novos conceitos, nomeadamente o EU Team, que vem permitir-nos enquadrar as nossas ações e potenciá-las de uma forma extraordinária. Foi o que nós fizemos aqui, por exemplo, com o tal voo do dia 15 de maio, que permitiu trazer 20 toneladas de material. Se não fosse o EU Team, nós não tínhamos esta capacidade de potenciar a nossa ação. E para concluir, muito rapidamente, só dizer também que queria congratular também esta iniciativa pelo título que deram, ou seja, Diplomacia em Saúde. E porquê? Porque, de facto, a saúde, neste momento, é um setor estratégico, absolutamente estratégico para a diplomacia e para os países. E isso vê-se, nota-se de uma forma cotidiana. Eu não quero dar nomes de outros países, mas obviamente saberão de quem é que eu estou a falar. Mas todos os dias, aqui em São Tomé, uma grande potência que faz questão de usar a propaganda, que é absolutamente normal também, não é? Mas de uma forma absolutamente, enfim, eu diria, politicamente objetiva. Tem um objetivo em África e a Europa, e a União Europeia em particular, também têm que definir rapidamente qual é o nosso objetivo em África, porque, por acaso, os americanos estão totalmente ausentes, também é interessante dizer isso, mas é muito importante e muito urgente que a União Europeia, não quero falar em planos Marshall, porque estão completamente fora de contexto, não é? Mas temos rapidamente que pensar em planos de desenvolvimento para a África que, no fundo, garantam o futuro da Europa, porque o futuro da Europa está aqui. Muito obrigado. Bem. Maria Hermínia, temos já quase uma hora e temos dois grandes embaixadores, não é que os outros não sejam grandes embaixadores, mas temos dois países muito relevantes neste domínio. Então vamos passar para a senhora embaixadora em Moçambique. Estamos do lado do Índico, onde esta questão da nova ordem internacional, se podemos dizer assim, em África, também se está a delinear bastante. A nossa embaixadora de Portugal em Moçambique, a doutora Maria Amélia Paiva, foi também cônsul-geral em Newark, embaixadora de Portugal em Varsóvia e também conselheira da Embaixada de Portugal em Toronto e foi, como disse a doutora Maria de Belém, foi presidente da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres. Senhora embaixadora, muito bem-vinda, é sempre um gosto tê-la. Muito obrigada Maria Emília, antes de mais, Hermínia, mas sobretudo aos organizadores deste webinar, desta conferência, começando obviamente pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical, a pessoa do seu diretor, mas também da Presidente do seu Conselho Consultivo, a doutora Maria de Belém, que nos iniciou tão bem esta conversa com um conjunto de temáticas tão relevantes para este tema. Caras senhoras moderadoras e estimados colegas de painel e colegas de profissão, é um gosto vê-los por esta via. Agora os abraços e as outras realidades são substituídas pelas virtuais, mas queria também deixar aqui uma palavra também àqueles que nos seguem. Temos aqui embaixo uma nota de um conjunto vasto de participantes, espero que este debate possa ser também interessante e que permita atualizar alguma informação. Começaria muito brevemente por fazer uma muito breve contextualização do que são os números em Moçambique. Ao dia de ontem havia 788 casos positivos, 5 óbitos a lamentar, poucos passaram pelas unidades de saúde, o grosso deles foram de facto infecções relativamente moderadas e sem grande necessidade de internamento, internados mesmo em simultâneo, tiveram apenas 3 casos em simultâneo, e por outro lado o número de testes neste momento, estou a falar de dados de ontem, 26.204. Portanto, há ainda para uma população de cerca de 30 milhões de habitantes, percebem bem de que números é que estamos a falar, mas também Moçambique não é caso único neste contexto.
É evidente que também vos posso dizer que a Covid, como nos outros países, e não vou repetir aquilo que os meus colegas já disseram, as realidades têm imensas semelhanças e têm provocado graves custos humanos, sociais e económicos, e Moçambique não é exceção, mas sabemos também que se trabalharmos em conjunto para ultrapassar este momento, e Moçambique está em estado de emergência desde dia 1 de abril, é muito provável, de acordo com as informações que temos, que haja uma nova extensão a partir de dia 1 de julho, é o que se espera, tendo em conta, porque neste momento já estamos com transmissão comunitária, por isso as autoridades inclinam-se, parece-nos, para uma prorrogação, até porque, e não importa sublinhar isso, a situação nos países do entorno de Moçambique, nomeadamente o grande vizinho, que é a África do Sul, tem uma situação muitíssimo grave, muitíssimo complicada, com, por exemplo, há 2 dias atrás, com um aumento em 5.500 novos casos de infectados. Portanto, há aqui uma realidade também regional que é muito importante ter em consideração. Eu gostava também de brevemente passar em revista, e peço desculpa, mas agora tenho aqui, é que eu tenho ao mesmo tempo hoje os preparativos finais de um voo humanitário amanhã. E nem de propósito eu começo a falar e chegam as chamadas nesse contexto. Eu vou ser rápida, dizendo que nós, mantendo um compromisso muito firme com Moçambique, numa cooperação que abrange variedíssimas áreas, no âmbito de um programa estratégico de cooperação, designadamente com parcerias fortes no domínio da saúde, da educação, da capacitação e da investigação e ciência e tecnologia, mas também nas componentes que dizem respeito às consequências económicas da pandemia. E as crises, de facto, têm, como vários dos meus predecessores disseram, têm que ser vistas como oportunidades, e oportunidades para tentar vencer, nomeadamente na vertente da saúde, desafios velhos e desafios mais recentes, que agora a pandemia torna ainda mais importantes. Peço desculpa só por um bocadinho. Só por um bocadinho. Sr. Embaixador, já lhe digo, pode ser, não é binário. Eu queria falar com a Carolina, pode ser? Eu sei, a Carolina está a tratar disso, não é binário. Posso pedir que a Carolina com urgência, por favor? São as mulheres a fazerem mais do que uma atividade ao mesmo tempo. É normal, peço imensa desculpa, mas é o embaixador Santos Álvaro aqui do MINE que eu tinha mesmo que responder, que ele estava a insistir nesta resposta. Mas queria dizer-vos, e talvez centrar um bocadinho o que têm sido as nossas respostas. São respostas multissetoriais, nomeadamente e com contribuições reforçadas para algumas das organizações internacionais que estão no terreno, desde o PAN à OMS, muito direcionados para respostas concretas à Covid, seja na vertente da adaptação dos programas da alimentação escolar, porque é um desafio enorme, na nutrição, nas doenças não transmissíveis e da desnutrição aguda, que se vem agravando, porque, por exemplo, os setores mais afetados, um bocadinho como dizia o Luís Gaspar da Silva, também aqui são esses, o turismo e os setores de exportação, leia-se o carvão, o caju também e vários outros setores. Só no turismo, em postos diretos de trabalho, sabemos que há cerca de 26 mil desempregados, postos diretos de trabalho. Portanto, as consequências em todas as outras cadeias são, de facto, muito consideráveis. Mas estamos também, e vou anunciar isso muito em breve, não posso ainda fazê-lo hoje, mas na linha do plano que foi anunciado a semana passada pelo Sr. Ministro do Estrangeiro, vamos fazer uma contribuição extraordinária para o setor da saúde em Moçambique, direcionada para a província de Nampula. Porquê? Porque é uma das nossas províncias prioritárias em termos de cooperação portuguesa e, por outro lado, porque é uma daquelas que tem neste momento maiores taxas de prevalência da Covid-19. Já com transmissão comunitária e, portanto, muito preocupante a situação, além de que é uma das províncias mais populosas do Moçambique. Por outro lado, estamos a contribuir, não só nós, mas também muitas das empresas portuguesas têm estado a fazê-lo, com o donativos de equipamentos de proteção individual das mais diversas naturezas, nomeadamente um anúncio e uma entrega que vamos fazer para a semana, fazendo um financiamento à produção local, em associação com entidades no terreno, destes dispositivos de proteção. E vamos fazê-lo em parceria com a Fundação e com a rede HK para o desenvolvimento. Mas, por outro lado, uma vertente muito, muito importante e que não é de agora, mas que tem vindo a ser reforçada com um conjunto de iniciativas recorrendo exatamente a estas plataformas, são a capacitação e a formação dos profissionais de saúde. É uma área onde, para além da educação superior, nós temos vindo de várias formas, não só o Estado português, mas muitas
das nossas ONGs a trabalhar de forma muito concreta. É uma longa parceria de colaboração com Moçambique e vamos continuar a fazê-lo. O nosso INSA tem relações muito próximas aqui com o INS, como tem o IHMT, e vamos continuar, de facto, nessa linha. Mas, por exemplo, uma das ONGs presentes aqui em Moçambique, a Health for Mos, que tem, sobretudo, na sua componente de trabalho aqui, uma forte aposta na formação dos profissionais de saúde, das mais diversas áreas, tem estado a ministrar, desde que esta crise e que a Covid nos impactou da maneira que impactou, um conjunto de webinars para profissionais de saúde em matérias críticas para a prevenção e resposta à pandemia. E já conseguiram, com isto mesmo, fazer formação para algumas centenas de profissionais de saúde. Os webinars são muito, muito participados, o que se faz perceber que é tão importante esta intervenção com eles. Mas, por outro lado, há um conjunto vasto de várias instituições de ensino superior, de instituições de investigação, que têm continuado e que trabalham com instituições moçambicanas. Desde o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, passando por um conjunto vasto de instituições moçambicanas da área da saúde, mas também da formação universitária. Não vou fazer aqui uma leitura da listagem, mas são as mais relevantes, têm colaborações muito próximas com as nossas instituições de investigação, com as nossas instituições de formação, e eu creio claramente, para responder à pergunta da doutora Maria Amélia Ferreira, felizmente tem uma xará, como aqui se diz, é relativamente raro, Muito bem. onde, nomeadamente aqui o Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior, e enfim, ele tem um título muito longo, é uma das grandes áreas de aposta em que precisamos de continuar e devíamos aprofundar e aproveitar esta crise para aprofundar esta colaboração, estes projetos de investigação. Eu creio que já não tenho tempo, senão falaria também da cooperação nas outras áreas. E agora não tem, porque ainda nos matam com o horário, mas ao Sr. Embaixadora, deixe-me só dizer uma coisa que me agradou imenso, que é esta sua percepção da estruturação daquilo que é a formação para as outras áreas. E sinto-me particularmente contente de ter assinalado a Health for Mos, onde eu sou presidente da mesa da Assembleia Geral e onde nós temos feito, de facto, digamos, uma abordagem que seja uma abordagem sustentável, que é isso, não são ações avulsas, e é disso que se está a tratar aqui agora, é, de facto, este desafio à investigação baseado numa forte formação do pessoal, da saúde, do staff development e que tem resultado, pelo menos nesta ONG, de uma maneira que eu fico muito contente por, assim, eu não comprei nada hoje, não lhe comprei nenhuma notícia, mas acho que isto nos vai animar muito em termos de estruturação daquilo que está a fazer com todo o esforço, porque está a ter resultados positivos e tem chegado a muita gente, o que é extremamente importante. E é muito reconhecido, se posso concluir, é muito reconhecido, e era muito reconhecido pela anterior Ministra da Saúde, que eventualmente conhecerá, porque ela fez parte da sua formação de estágio aí no São João, no Porto, e pelo atual Ministro da Saúde. E isso é muito relevante, é muito importante que isso possa continuar. Eu passava só rapidamente para concluir por 2 ou 3 áreas que para nós são igualmente relevantes na resposta à pandemia. Não são áreas da saúde, concretamente, mas são áreas muito importantes na resposta a esta crise e que vão permitir, creio eu, também criar aqui um conjunto de laços de relações que podem estruturar e ajudar a reestruturar algumas respostas, nomeadamente no apoio às empresas, através do Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa, que voltámos a flexibilizámos o ano passado para as calamidades do Idai e do Kenneth, estamos a flexibilizar este ano, com a colaboração dos bancos contratantes, obviamente, para dar uma resposta muito concreta a esta pandemia, com um montante de cerca de 5,4 milhões de USD destinados às micros, pequenas e médias empresas, nomeadamente apoio à tesouraria, apoio a um conjunto de áreas que são vitais, apoiando dessa forma os postos de trabalho que essas empresas podem manter. Educação, através da antecipação da nossa contribuição para o Fundo de Apoio ao Setor de Educação, mas também para a cultura, através do Diversidade, é um dos programas de um projeto financiado pela União Europeia, por nós próprios e pela Fundação Carlos Gulbenkian, que na Maria Hermínia já se está a sorrir,
mas que também tenciona ser muito concreto no apoio ao setor cultural nesta pandemia. E por isso não deixo de terminar sem agradecer mais uma vez por esta oportunidade e por dizer que a comunidade portuguesa, as nossas empresas, são mais de 400 neste mercado, têm estado também a dar respostas muito concretas, não só pela oferta de equipamentos, mas também, em alguns casos, reestruturando a sua produção para dar respostas exatamente através da produção de equipamentos de proteção individual para exatamente este enorme país e este país que é o nosso país irmão, um dos maiores da nossa cooperação, se não o maior mesmo da nossa cooperação. Muito obrigada e mais uma vez muitos parabéns pela iniciativa e pelo enorme gosto que foi proporcionarem-me rever alguns dos meus colegas e amigos. Muito obrigada. Muito obrigada. Passávamos então agora para o Sr. Embaixador Pedro Pessoa e Costa, que está a iniciar as suas funções num país com um grande potencial e que muito particularmente me diz, na medida em que desde 2005 nós, através da Universidade do Porto, temos intervido na avaliação dos cursos de medicina, primeiro na Universidade Agostinho Neto e depois agora nas outras universidades, e partilhando inclusivamente a orientação de doutoramento de algumas das diretoras das faculdades de medicina. E que eu penso que pode ser um bom elemento para esta articulação e para este desafio neste momento, e desafio assim que está a começar e que tem um longo historial de trabalho nestas áreas, de se poder, com este potencial e com estas relações que já existem, criarmos aqui uma rede de investigação e cooperação sustentável, tendo até, inclusivamente, como estratégia, ou como argumento, como pretexto, a Covid-19. Sr. Embaixador, como se está a dar com esta luta vírica? Muito obrigado a todos. Eu vou já cumprimentar, para sermos rápidos, enfim, eu quase que tenho uma alma também de mulher, consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então é bom que sim, porque já estamos a estar condicionados pelo tempo. Pelo tempo, e portanto vou ser mais esquemático e pragmático. Cumprimento para já a todos, que eu acho que se diz agora, webinantes que estão a assistir a este seminário, os meus colegas. Agradeço ao diretor, Dr. Filomeno Fortes, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, esta oportunidade. Também à doutora Maria de Belém, que como sempre é generosa na partilha de reflexão e ideias, mas também nas palavras que nos dirigiu. A embaixadora Amélia Paiva não estava, mas dirigiu umas palavras que eu também apoio, muito generosas, mas sobretudo muito verdadeiras, mas também nas palavras que dirigiu aos diplomatas portugueses, que se lembram, aliás, também os diplomatas sempre dos contributos que a doutora Maria de Belém faz para um Portugal mais justo, mais inclusivo e mais livre. Esta reflexão conjunta sobre uma resposta a uma crise para cujas proporções o impacto ninguém estava preparado, leva-nos a pensar também que eu sempre defendi, que a diplomacia lato sensu tem várias declinações. Eu sou um bocadinho conhecido por ser grande apoiante da diplomacia económica, mas devo dizer que é com muita alegria que ouço falar da diplomacia da saúde, que é de inegável importância para todos e, em particular, para o mundo lusófono. Eu acho que nós temos sempre que valorizar a cooperação antiga, intensa e abrangente entre Portugal e Angola, particularmente no domínio da saúde. Como a doutora Maria Amélia Ferreira já referiu, é uma cooperação que já tem muitos anos e é muito concreta. Portanto, eu, neste caso, eu até acho que a doutora Maria Amélia Ferreira sabe mais de Angola do que eu, que cheguei há 4 meses e fiquei logo sujeito a um confinamento especial, porque a nossa atividade de embaixadores, de diplomatas, devo dizer que é uma equipa excelente que aqui tenho, nunca ninguém reduziu o trabalho pela questão da quarentena e do confinamento. Embaixador, mas podemos fazer um webinar sobre isto?
Depois falamos. Vamos fazer isso, sim, senhor. Mas valorizando, portanto, esta cooperação antiga, e que são disto exemplo os inúmeros médicos e profissionais de saúde portugueses que prestam serviços nos hospitais e nas clínicas um pouco por toda a Angola, e que, na verdade, desde que eu aqui cheguei também se colocaram logo à disposição, se porventura o embaixador de Portugal tivesse algum problema. Graças a Deus não tenho tido problema nenhum, mas tenho tido também uma política de medo perante o vírus, porque eu sou muito apologista daqueles que quem não tem medo numa guerra normalmente leva um tiro, e portanto eu acho que temos que ter medo do vírus, temos que saber como lidar com esse medo, e esse medo não nos pode nunca limitar na participação da vitória, na verdade, que é o que nós queremos contra o vírus. Gostaria de começar também por lembrar que o governo português anunciou já na passada sexta-feira um plano de ação para a resposta sanitária à Covid-19 entre Portugal e os PALOP de Timor-Leste. É um pacote com uma ajuda substancial, cerca de 3 milhões de euros, e que está alicerçado em 2 eixos. Um é o fornecimento de meios médicos e materiais de proteção pessoal, e outro a disponibilização de ações de formação e de capacitação nas áreas da saúde pública e da realização dos testes epidemiológicos. Cooperação renovada, como alguém falou, diria que é uma cooperação que tem que ser cada vez mais atenta e atualizada. E, de novo, áreas como a formação e a capacitação em verdadeiras parcerias são importantíssimas aqui em Angola, e eu imagino que todos os meus colegas também consideram importantes nos países onde estão a representar Portugal. Este plano de ação é o resultado, também como sabem, do exercício coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que tem o apoio, é apoiado pela recolha de informações junto das autoridades dos países beneficiários através da nossa rede diplomática. Isto tem sido para mim e para todos, imagino, uma experiência enriquecedora que tem permitido também reforçar os laços de confiança e de cooperação entre a Embaixada e, no caso de Angola, um leque de parceiros nacionais e internacionais, desde a Casa de Segurança do Presidente da República, o Ministério da Saúde, o Ministério dos Transportes, o Ministério do Interior, a OMS, Banco Mundial, PNUD, a própria delegação da União Europeia, etc. Agora, face à rápida propagação do vírus e à classificação da OMS da Covid-19 como uma pandemia, eu acho que o governo angolano, sem o caju, mas sobretudo com uma crise que tem a ver com o preço do petróleo, muito cedo se preparou, e até pela experiência que tem em pandemias, muito cedo se preparou e demonstrou cautela e uma antecipação nas medidas legislativas e de confinamento que adotou. O estado de emergência, agora estado de calamidade pública, uma cerca sanitária entre províncias, a mobilização de equipas epidemiológicas e das forças de segurança para o controle de circulação nos espaços e nas vias públicas. No âmbito desta abordagem prudente, por exemplo, também os voos internacionais regulares de e para Angola foram suspensos já a partir de 20 de março, creio eu. Os vários parceiros para a cooperação e desenvolvimento com a presença em Angola, falo do Banco Mundial, da USAID, do PNUD, têm manifestado uma preocupação quanto à possibilidade de se assistir a um período de aceleração de contágios, e interrogam-se também se existem, na verdade, condições no país para conter este eventual pico exponencial da pandemia. A OMS, em particular, levanta sérias reservas relativamente à adoção de uma estratégia que dizem que está assente quase exclusivamente no distanciamento social, identifica vários níveis várias limitações ao nível da coordenação e da descentralização dos meios de combate à pandemia, nomeadamente os poucos testes que são realizados noutras províncias, e destaca-se sempre, como nós também fazemos, a importância de que se devem fazer chegar esses meios às diferentes províncias. Mas também, como dizia o meu colega de São Tomé, este confinamento especial, pelas características do país, pela necessidade de sobreviver, pela economia informal, um bocadinho na lógica de quem não sai de manhã não tem a certeza se tem a comida para a única refeição desse dia, digo que isto exige que seja avaliado com prudência, com muita prudência, nesta fase, e esperando que esta seja a palavra-chave que continua a vigorar aqui.
Tem sido um grande desafio de organização e de articulação entre a Embaixada. Eu penso que não é propositado, mas congelou o senhor embaixador. Estão a ouvir? Sim, Está a ouvir, Maria Hermínia? sim, estamos a ouvir, professora. Eu estou a ouvi-la. Eu também. É mesmo o embaixador Pedro Pessoa e Costa que está sem ligação. Professora, se quiser avançar para uma última ronda final e as conclusões. Eu não sei, Maria Hermínia, quer avançar para uma ronda final de 2 minutos cada um e depois concluímos? Tem que ligar o seu micro, doutora Hermínia. É sempre. Eu gostava de passar a esta última fase, aproveitando também estar aqui todos os embaixadores e eu ser a responsável pelo programa de parcerias para o desenvolvimento da Fundação Carlos de Gulbenkian, para dizer que a própria Fundação tem vindo a intervir com os diferentes países que aqui estão, desde a questão da Guiné, como sabe, o Sr. Embaixador certamente sabe, a questão do laboratório, a questão do Hospital de Comura, em articulação com o Camões, a questão do Hospital de São José de Bor, passando por Cabo Verde, que não está cá com o seu laboratório, e passando também com a doação de equipamentos de proteção individual agora em unidades de Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe. E gostava ainda de acrescentar, há bocado tiveram a oportunidade de falar dos diferentes parceiros na questão da formação. E, de facto, nós temos estado presentes na formação de profissionais de saúde nos diferentes países, a Fundação Carlos de Gulbenkian, como sabem, desde a Guiné a Moçambique, onde estamos com projetos com a cooperação e com a embaixada que também conhecem, não é? E também, por exemplo, no caso da importância da saúde pública, se houve alguma coisa que esta pandemia demonstrou foi a importância da saúde pública. E, por exemplo, o primeiro doutoramento de saúde pública que está a ser feito em Angola, com a Universidade do Porto, com a parceria da Universidade do Porto, é financiado pela Fundação Carlos de Gulbenkian. E, portanto, nós somos uns parceiros constantes destes países e onde o setor da saúde é fundamental para nós e, ultimamente, a questão da investigação, e agora estou a ver o embaixador Pessoa e Costa, onde a Fundação em Angola tem vindo a apoiar um projeto, agora já numa modalidade completamente diferente, que é o Centro de Investigação em Saúde de Angola, no Cachito, não é? E tendo como parceiro a cooperação portuguesa. Enfim, posto isto, eu gostava de todos, depois de todos falarem, eu acho que ficou aqui nítido que existe um grande espaço de colaboração no âmbito Covid. Maria Hermínia, só um ponto que eu também acho que complementa aquilo que disse. Em termos da minha representação aqui da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, porque a Comunidade Médica de Língua Portuguesa pode nos dar o material que no terreno vai usufruir e vai fazer esta ligação com aquilo que é a investigação, que tem que ser uma investigação, e a investigação em saúde pública é uma investigação exatamente aplicada, e portanto a Comunidade Médica de Língua Portuguesa, com as ordens dos médicos de cada um dos países, terá seguramente uma importância fundamental naquilo que é a sustentabilidade deste desafio à investigação e cooperação, porque vai estar no terreno. A Maria Hermínia falou também das outras áreas, são muito importantes, a área económica é importantíssima, mas ligar, digamos, a área profissional e não só a área, nós não podemos falar na investigação desinserida ainda mais nestes países daquilo que é a resposta que estes países necessitam em termos de saúde. E, portanto, toda esta formação, toda essa investigação tem, digamos, tendo uma coordenação dos organismos que no terreno colocam as pessoas em trabalho e as ordens estão muito vocacionadas para isso. Eu, por exemplo, tenho visto esse interesse na Ordem dos Médicos de Cabo Verde com a instituição do mestrado em Educação Médica, são os mais entusiastas, vai ser muito importante. Portanto, desculpe eu ter intervido, não faz mal. A comunidade pode ser Será que posso continuar?
Sim, sim, Sr. Embaixador, nós estivemos a falar enquanto... E fizeram muito bem, e eu já voltei ao convívio virtual. Eu estava a dizer e estava a louvar a comunidade portuguesa, estava a falar aqueles que saíram, a grande comunidade que vive aqui e a comunidade, alguns membros da comunidade que saíram, é uma comunidade resiliente que felicito também e louvo pela forma como tem enfrentado e vivido estes tempos. Ora, o envolvimento da Embaixada aqui em Luanda também, sempre em articulação com as autoridades angolanas competentes, existiu na realização de mais de 30 voos excepcionais das companhias aéreas portuguesas, a TAP, a Euroatlantic e a iFly, e que permitiu o regresso a Portugal de muitas centenas de cidadãos, nomeadamente nacionais e luso-angolanos e de vários estrangeiros e de outros países não europeus. Esta dinâmica positiva de coordenação local e diplomática consular entre os Estados-membros da União Europeia e com várias outras embaixadas, incluindo, por exemplo, a Suíça, o Japão e os Estados Unidos no âmbito do diálogo com as autoridades angolanas, permitiu também acentuar o facto das companhias portuguesas, com destaque para a TAP dos nacionais, permitiu também que Portugal aparecesse mais, a relevância de Portugal fosse maior neste tempo de pandemia. Ainda relativamente ao papel da Embaixada em Luanda e na coordenação das iniciativas portuguesas de solidariedade e apoio aos esforços do Estado angolano para fazer face a esta crise epidemiológica, registar alguns aspectos. Primeiro, o apoio às situações de natureza clínica dos utentes dos nossos serviços consulares que procuram em Portugal assistência médica indisponível ou de difícil acesso em Angola. É um ponto que eu gostava também que ficasse marcado. Na verdade, e quando muitos fazem críticas ao e para muitos, aqui também a dar esse apoio, que pode também ser um apoio que mais tarde pode ser importante no reforço das relações entre Portugal e Angola na área da saúde. Valorizamos também o contributo das construtoras portuguesas na requalificação, adaptação e ampliação de várias unidades hospitalares da região de Luanda, correspondendo a um apelo do Ministério da Saúde angolano e que, segundo as nossas contas, poderá rondar já cerca de 3 milhões de euros de investimento a fundo perdido. Temos também feito uma validação junto às autoridades sanitárias dos pedidos de licença de exportação para Angola de milhares de equipamentos de proteção individual e de milhares de esses equipamentos que estavam sujeitos até há bem pouco tempo a um mecanismo de clearing house da União Europeia. Temos também feito uma articulação constante com as empresas portuguesas do fornecimento de medicamentos e de equipamentos de proteção individual ao governo angolano, que aliás teve, no dia 10 de junho, uma cerimónia especial também, só para saberem também, o 10 de junho em Angola, normalmente a recepção que fazemos envolve cerca de 1.200 pessoas. Mas este ano fizemos isto de uma outra forma, sob o lema retribuir, dar à Angola aquilo também que muitas vezes que ao longo do tempo nos têm dado, e entregámos 1 tonelada de medicamentos e de material de proteção para fazer face não só à Covid, mas também, nomeadamente os medicamentos, para que sejam devidamente utilizados pela sociedade angolana. Ainda hoje, por exemplo, Portugal envia para a província do Huila um aparelho de testes e equipamentos acessórios também de testagem, o que é um grande exemplo de reforço da capacidade laboratorial e que também, porque é importante referir isto, inclui a formação para profissionais de saúde. Ainda ontem, por exemplo, também a Embaixada de Luanda emitiu 2 pareceres sobre projetos que são propostos pelas ONGs para serem executados em Angola,
um de cerca de 121 mil euros, proposto pela AMU, Portugal, e outro de 141 mil euros, proposto pelo Juntos Consórcio entre a PDS e a FEC, e que visam precisamente apoiar o Plano Nacional de Combate à Pandemia e que poderão beneficiar também de uma linha de cofinanciamento para projetos da ONGDs a ser gerido pelo Instituto de Camões. Para ser e respeitar o tempo que me deram, eu espero que no rescaldo desta crise pandémica, os laços de cooperação e solidariedade e que funcionemos todos em rede entre a Europa e a África, e dentro da África, as várias Áfricas, e naturalmente a mim agora interessa-me destacar aqui a África lusófona, saiam ainda mais reforçados. A presidência, aliás, da União Europeia, que Portugal vai exercer no primeiro semestre de 2021, terá entre as suas prioridades o aprofundamento de uma verdadeira parceria, falamos sempre em parceria com a África. Será também uma oportunidade para incorporarmos, creio, as lições aprendidas na preparação e na resposta a crises sanitárias de proporções globais, como a pandemia da Covid-19, tendo em conta a importância crucial da aposta no setor da saúde, eu diria também da educação, como um dos pilares da economia sustentável de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Eu acho que pela já longa experiência no combate a doenças tropicais e virais e pelo seu papel enquanto país charneira na região essencial e nas organizações multilaterais de que faz parte, Angola continuará a ser seguramente também neste domínio um dos nossos principais parceiros no continente africano. Já foi dito, estamos juntos, importa mesmo que estar juntos de uma forma concreta e em rede. Este slogan que eu tomo de empréstimo, então usado aqui em Angola e, na verdade, em África, do estamos juntos, importa que Portugal perceba o que é que quer fazer com isso e que, se me fizessem uma pergunta já aqui à saída da Embaixada, eu dizia capacitação, formação e, no caso, por exemplo, acho que é uma grande aposta que devemos fazer na formação e na capacitação online de profissionais de saúde, porque o mundo está a mudar, a maneira também de fazer essa formação está a mudar e, portanto, a capacitação e a formação de profissionais de saúde, mas também de outros profissionais, é importantíssimo. E aí, Portugal e todos os outros parceiros, eu sou sempre muito apologista de funcionarmos em rede e em grupo, é importante. Naturalmente, uns sabem mais de umas coisas, outros sabem mais de outras, mas o caso de Angola, com a experiência que têm nos combates às pandemias, na verdade, também me diziam porque é que eu hei de ter medo do coronavírus, quando a malária mata muito mais do que a Covid-19. É toda uma situação que nós temos que aprender, nós também, portugueses, temos que aprender e, como também foi aqui dito, muitos destes profissionais que aqui estão foram formados em Portugal, foram formados em língua portuguesa. Esta partilha e esta rede de conhecimentos científicos, tecnológicos e de capacitação e de atuação em conjunto é algo que neste tempo de pandemia nos deve fazer pensar e deve-nos fazer pensar como é que nós queremos continuar a nossa cooperação também no futuro, entendendo eu sempre que esta diplomacia lá está, tem várias vertentes e a da saúde é uma das vertentes importantes e o casamento dessa vertente da saúde com outras vertentes importantes será. Respeitei os horários, minhas senhoras, para que vejam que também de Angola podemos fazer isso. Obrigado. Sim, Embaixador, muito obrigada, não temos qualquer dúvida. Nós chegamos mesmo ao limite do nosso tempo e ultrapassamos. Eu diria que, em síntese, queria, antes de mais, agradecer a presença de todos os senhores embaixadores, aproveitar também para dizer que a Fundação Carlos de Gulbenkian é uma parceira e será, certamente, constantemente, estamos em contacto com as embaixadas. Eu penso que uma das coisas que veio mostrar é que a pandemia pode ter reforçado a colaboração e, esperemos bem, a parceria entre os diferentes países e de Portugal com esses países, mas temos que ver nos dois sentidos, temos que ver nós com os países africanos de língua oficial portuguesa, mas também os países africanos connosco, nós temos que perceber que isto dá novas prioridades
e, sobretudo, saber, neste momento, que caminhos vamos seguir e o que é que nos espera, designadamente as populações destes países. E a língua é um fator importantíssimo que nos aproxima, mas temos que ir muito mais além da língua também. E é isso que nós todos queremos, acho que sim. A língua é um instrumento, mas nós vamos mais longe e temos que ir. Eu acabava dizendo que muito obrigada à minha parceira, que é um bocadinho irrequieta também, a professora Maria Amélia Ferreira, não fôssemos duas mulheres. Sim, sim. E mandar os mais saudosos cumprimentos aos embaixadores de quem eu conheço há muitos anos, outros mais recentes, mas que nos vamos encontrar em breve, não só virtualmente, esperemos que também pessoalmente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos.